Boa noite, galera. Salve, salve! Você está no Diálogos RDS. Seja muito bem-vindo, porque hoje nós vamos falar sobre coisas que vão com certeza impactar o seu coração, o meu coração e talvez mude a nossa vida. Seja muito bem-vindo, todo mundo que está aí colando conosco, porque hoje o assunto vai ser muito especial e eu quero começar com uma música que tem tudo a ver com esse momento, tem tudo a ver com o tema dessa live, que se chama Samba do Fim do Mundo. Vocês sabem que é de lei, a gente sempre começa com aquela música pra gente já ir se ambientalizando, né não? Então vamos lá. E aí, Larissa, bem-vinda. Somos a contra-indicação do carnaval. Fala, Xavier, tamo junto. Grande versão, sempre. Tamo junto. Sabendo de onde vem as crianças, alarma, assim como cê sabe de onde vem as armas, grana de judeu, Yuri, diretamente de Tóquio. Tamo junto, meu irmão, como é que você tá? Vai ter um 5712 lá, enquanto a Unicef vier depois das HK, sem blefe ou teoria, sem teoria, CDF do que não presta, olha pra esse lugar, os rappers brinca de cafetão, vim tipo um afegão, estoura o champanhe e da própria extinção. E temos gente chegando. E o nosso convidado já chegou também. Que alegria, que alegria. É isso, minha gente. Grande Yuri, como é que tá Tóquio? Tá chovendo? Tá sol? Essa parte é maravilhosa. É preciso lutar e resistir até morrer. Quanta dor cabe no peito por uma vida só. Vamos que vamos, gente. Convida seus amigos, dá um like aí, envia para quem você ama, porque hoje, nessa noite de sexta-feira, a gente vai falar sobre um assunto urgente. Nós vamos conversar sobre uma emergência. E eu quero dizer para você que eu estou feliz porque você está aqui conosco nessa noite, você que está conectado na sua casa, talvez no seu trabalho, onde quer que você esteja, que bom que você parou para a gente poder dialogar e conversar por um tempinho, né? Eu fico muito feliz. Hoje nós estamos vivendo dias muito difíceis, dias angustiantes, dias de apreensão e de medo, mas existem pessoas que não estão se curvando aos dias atuais. Existem pessoas que não estão se acovardando, se apequenando, pelo contrário. Existem pessoas que crescem nesses momentos e que tratam de dar identidade, tratam de trazer vida nova para pessoas que muitas vezes sequer são vistas, percebidas ou notadas. E eu quero fazer o convite para que esse querido possa fazer parte nessa noite dessa conversa conosco, que é ele, Padre Júlio Lancelotti. Já enviei o convite, já vi que ele está online e ele se conectou. Deixa eu me arrumar aqui. Boa noite, Padre Júlio. Boa noite, boa noite. Que alegria conversar com o senhor. Confesso que me deu um friozinho na barriga antes da gente se conectar, porque, de modo muito particular, assim, eu sou um profundo admirador do teu ministério, um profundo admirador do seu trabalho e o que o senhor tem feito ao longo de décadas para aqueles que necessitam tanto de um olhar de amor, de fato, tem se tornado um legado. E quero te agradecer por ter aceitado esse momento de conversa e perguntar como é que o senhor está, padre? Tudo bem com o senhor? Nós estamos vendo um momento muito aflitivo, especialmente aqui na nossa realidade brasileira, um momento muito aflitivo. Todos nós estamos muito emocionados com o que está acontecendo no Brasil, e especialmente agora em Manaus. Outras cidades brasileiras também estão muito atingidas, mas especialmente nos toca muito fortemente o que está acontecendo em Manaus. E acho que, nesse momento, todos nós temos que levantar nossa voz em defesa
dos nossos irmãos mauaras, do povo amazonense, de todos aqueles que estão sofrendo, e engrossar a voz de indignação diante desse verdadeiro genocídio do nosso povo. E o Brasil todo passa por dificuldade, assim como muitos países pelo mundo, mas alguns grupos, e nós vivemos como que em bolhas. É duro de ver o que está acontecendo em Manaus e ver ao mesmo tempo que algumas pessoas de muito poder aquisitivo compraram cilindros de oxigênio e esconderam em casa, que um empresário tinha lá não sei quantos cilindros escondidos num caminhão que foi encontrado. Então, essas coisas são dramáticas nesse momento terrível que nós estamos vivendo. De fato, padre, o senhor tocou num ponto que hoje parece que, em especial o dia de hoje, todos os holofotes estão voltados para um problema que já vem ocorrendo há um bom tempo, né? Fruto de um descaso governamental, fruto de uma ignorância tremenda por parte de políticas públicas e, ao mesmo tempo, esse problema, não diria momentâneo, mas do hoje, ele se cruza com vários outros problemas que acontecem simultaneamente, né? E é muito difícil ter sanidade se você ficar somente acompanhando através da internet, não arregaçar as mangas de alguma forma, seja virtual ou presencialmente, e fazer algo por aqueles que estão precisando, né? Eu estendo meu boa noite ao senhor e estendo meu boa noite a todos aqueles que estão conectados através dessa live. Ela se chama Diálogos RDS, é um projeto que visa proporcionar, através do diálogo, através dos direitos humanos, da religiosidade e também da sociedade, discussões que nos levem a conclusões a respeito dos dias vividos e, através da fraternidade, do amor, do amparo e do cuidado, caminharmos mais juntos de Cristo e daqueles que necessitam e precisam de um apoio para momentos tão complicados. Padre, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor para nós começarmos, porque muitas pessoas, elas estão ouvindo falar de um modo muito especial do senhor nesses últimos meses, porque, de alguma forma, a mídia ela deu muita notoriedade, sobretudo a momentos sofridos ali na região de São Paulo e o trabalho excepcional que o senhor vem fazendo. Mas o senhor não começou esse trabalho hoje, o senhor não começou esse trabalho no ano passado, já são algumas décadas que o senhor faz esse trabalho, em especial a população marginalizada de rua. E eu gostaria de perguntar, para que todas as pessoas online aqui pudessem conhecer melhor, quem é o padre Júlio Lancelotti? Hoje é um velho de 72 anos, mas eu não digo que trabalho com a população de rua, com grupos descartados, eu convivo. E essa convivência é uma convivência de cerca de 40 anos. Eu sou padre há 35 anos, mas já antes de ser ordenado padre, eu lembro muito, mas muito mesmo, o bispo que me ordenou padre é o santo Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, que está em processo de beatificação. Ele era bispo auxiliar de São Paulo e depois se tornou arcebispo de Mariana, e lá morreu como arcebispo, mas morreu aqui em São Paulo, no Hospital das Clínicas. Um dia eu estava atravessando a rua, isso gravou tanto na minha cabeça, que eu tenho assim a fotografia na memória do momento que eu estava atravessando a rua e Dom Luciano, eu acompanhando, e ele disse para mim, eu vou te ordenar padre, mas a tua vida não vai mudar muito, você vai continuar fazendo tudo isso que você já faz. Eu achei interessante aquilo, me marcou muito essa fala de Dom Luciano, porque eu já convivia bastante com a população de rua. Você sabe que agora eu achei hoje um livro que um amigo jornalista escreveu para a editora Salesiana no ano 2000, que é esse livro aqui. E dentro dele está o retrato da Mislene, que é essa garotinha. E amanhã
é aniversário de morte dela. São 21 anos da morte da Mislene. Mislene morreu com 12 anos, vítima da AIDS, e ela também teve um linfoma. E essa menininha marcou muito a minha vida, porque eu a conheci muito pequenina. Ela não falava, pouco se movimentava, e essa menina nasceu com HIV positivo. Nunca nós encontramos a família dela, nunca encontramos o pai, nem a mãe, nem ninguém que fosse ligado a ela. E ela me adotou como pai. Eu batizei a Mislene, dei a primeira comunhão para ela, e ela morreu diante dos meus olhos, numa tarde, no dia 16 de janeiro, lá no Hospital de Infectologia Emílio Ribas. E a última palavra que ela me disse foi pai. Então, a Mislene, para mim, era eu sempre dizia que ela era, de certa forma, a minha heresia, porque eu dizia para mim, para mim mesmo, né, que ela era a minha heresia porque ela é a minha imagem de Deus. Então, eu dizia, se Deus, o Deus que eu acredito, é o Deus de Jesus de Nazaré, é o Deus que se revela, como no livro do Êxodo, de que ele se identifica com o pobre, com o fraco, com o descartado. Então eu dizia, Deus é uma mulher, é uma menina, tem AIDS e é negra. A imagem de Deus é esta, a Mislene. Que Então lindo. ela, para mim, sempre foi a figura da imagem de Deus. Um Deus mulher, um Deus negra, um Deus criança e um Deus com AIDS. Quando, Agora com Covid. quando eu ouço essas palavras do Senhor, eu confesso que eu fico arrepiado, porque além de quebrar um estereótipo de um Deus distante, de um Deus tirano, de um Deus castigador, o Senhor mais do que personifica esse Deus que é um Deus no meio de nós, mas o Senhor identifica esse Deus na fraqueza do outro, né? É especial ouvir isso de uma figura tão excepcional que é a sua pessoa e a vida que o Senhor leva, e poder transferir para nós esse sentimento de que muitas vezes o Deus ensinado tanto no âmbito evangélico como no âmbito católico, nos livros antigos, é aquele Deus distante, tirano, impositor, supressivo, mas que na nossa vivência com o Evangelho, quando o Evangelho ele sai das linhas e ele encontra os corações do homem, ele ganha características e fisionomias diferentes, né, padre? E uma vez, numa determinada entrevista que o senhor deu, eu me lembro que o senhor falou que se considerava um derrotado. Não sei se o senhor vai se recordar. E eu fiquei, assim, muito surpreso, porque na visão de praticamente todas as pessoas, o senhor é um homem vitorioso, porque venceu a si mesmo e as suas próprias vontades. Mas como que o senhor se vê uma pessoa derrotada em meio a tudo que faz? Então, eu penso sempre o seguinte, eu quero sempre estar do lado dos que perdem, eu nunca quero estar do lado dos que ganham. Eu quero estar do lado dos que são pisados, não dos que pisam. Hoje pela manhã, eu estava ali no café da manhã com os moradores de rua e logo veio um me chamar que a GCM está batendo no Bahia, que é um morador de rua. E eu estava bastante cansado, até sentado, e eu fui rapidamente caminhando até lá. E quando cheguei, realmente tinha uma confusão enorme na rua. E a GCM, quando me viu de longe, logo foram embora rápido, mas tinham tirado arma, tinham usado taser para atingir o Bahia. E então, para mim, é claro de que eu quero estar do lado sempre dos que perdem, não dos que ganham. Então, nesse sistema necrófilo, nesse sistema genocida, nesse sistema que mata a vida, eu estou do lado dos que são derrotados. Por isso eu gosto muito daquilo que diz o Darcy Ribeiro. Eu estou muito feliz de estar do lado dos que perderam. Detestaria estar do lado dos que ganharam. A história que nós conhecemos
nós olharmos a história, sempre é a história dos que ganham. E nós temos que estar do lado da história dos que perdem. Quem é que perdeu? Os indígenas, os povos indígenas, os negros, os quilombolas, todos esses perderam. Mas eu queria lembrar assim, da Bislene. Eu falava sempre da Bislene porque ela tinha um biotipo etíope. E eu dizia para ela que ela era uma princesa da Etiópia e que ela era descendente da rainha Candace. Uau! Dos Atos dos Apóstolos fala da rainha Candace. E eu dizia para ela, você é da descendência da rainha Candace, você é uma princesa etíope. E Uau! quando chegava alguém para visitar a Casa da Vida, ela chegava perto de mim e dizia assim, fala para ele quem eu sou. Uau! O peso Aí, da palavra, né, padre? aí eu dizia, a Mislene é uma princesa etíope. E então, isso me traz na memória assim, a luta do povo etíope, dos judeus etíopes, de toda essa etnia. Então, estar do lado dos que perderam é estar do lado dos pobres, que são os que perdem, os que agora estão perdendo o auxílio emergencial, que estão perdendo o emprego, que estão perdendo a terra, que estão perdendo a saúde, que estão perdendo a dignidade, que estão perdendo as poucas coisas que têm. Todos os dias é um cortejo lá na porta da igreja de pessoas que não têm alimento, que não têm gás. Você sabe que quanta gente em São Paulo está voltando a cozinhar com lenha, Meu porque Deus. não tem o botijão de gás está chegando a 80 reais. Então, uma coisa absurda que vai se tornando a sobrevivência e a vida do nosso povo. Então, nós, como se queremos ser seguidores de Jesus, temos que estar do lado dos mais pobres, dos simples, dos pequenos, dos abandonados. Então, por isso que eu digo que eu perco, eu perdi tudo também já. Tudo que, tanta coisa que eu tinha muito ligada a mim, eu já perdi. É, e eu gosto muito de pensar a teologia do fracasso. Nós não temos que ter medo do fracasso. Nós temos a tentação do êxito, do sucesso. Nós temos que saber que o nosso caminho, ao lado dos pobres, é o caminho do sofrimento, do conflito, do desafio. Não porque eu quero sofrer. Eu não sou masoquista, não. Mas eu não quero ter privilégios. Não quero ter privilégios. Eu acho que a Não, vida só tem sentido quando a gente dá sentido para o outro, né, padre? exatamente. E que, nesse sentido, aos desafios, aos conflitos, às dificuldades, nós temos que nos posicionar. Nós não podemos viver numa neutralidade. Uma coisa que é bonito no estudo bíblico, Deus é parcial. Deus não é imparcial. Ele é parcial. Porque ele diz no livro do Êxodo, a gente lê lá no livro do Êxodo, eu vi, eu ouvi o grito de clamor do povo e desci para Ele libertá-lo. desce, exato. Eu desci para libertá-lo. E depois, no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, nós vamos ouvir Jesus dizer: eu estava com fome, eu estava com sede. Ele vai escandalizar, porque ele vai dizer: eu estava preso. Não tem ninguém mais odiado no mundo que a gente vive do que os presos. E ele diz: eu estava preso e você me visitou. E uma coisa que nesse momento é muito forte para todos nós: eu estava doente e você cuidou de mim. Eu estava sem oxigênio, eu estava asfixiado, eu estava morrendo sem socorro nenhum, assim como Jesus na cruz estava asfixiado, com sede. Esse povo que nos hospitais de Manaus estão morrendo sem oxigênio, as crianças prematuras que não têm oxigênio. Então, nós temos que ter a força de, sem ter medo de perder, lutar. Eu sempre digo uma coisa: eu luto não para ganhar,
Eu luto para ser fiel até o fim. Amém. Que bela mensagem, que bela reflexão. É, de fato, a gente vive numa sociedade muito triunfalista, né? Nós queremos cada vez mais ter, adquirir, crescer e aparecer. E essa contraproposta, essa contramão, ela é dura, ela não é formosa, mas é a melhor forma da gente se encontrar, é perdendo, né? É a melhor forma. E quando nós falamos sobre a população em situação de rua, existe um desconhecimento prático muito grande daquilo que cada morador, que cada indivíduo vive, né? Inclusive, perde-se o conceito de indivíduo quando se vê o morador de rua. A pessoa média, ela não consegue sequer imaginá-lo como um ser humano. Ele parece que perde o valor quando ele não possui algo, quando ele não compra, quando ele não negocia, quando ele não tem um bem, né? E muitos termos são aplicáveis. Há poucos minutos atrás, eu falei sobre a situação daqueles que são marginalizados. E essa palavra, ela sofre várias derivações. Palavras que são mais contundentes e agressivas, ofensivas, como marginais, mas que, de alguma forma, tem o sentido de colocar longe do centro ou longe do objeto de desejo que as pessoas possuem, mas também recebem outras definições, como invisibilizados, indesejados, descartáveis, né? E eu assisti uma vez uma declaração do senhor, não me recordo bem onde foi, onde o senhor fazia algum tipo de diferença, porque tem determinadas pessoas que não consideram nem mais essas pessoas invisíveis, mas descartáveis, né? E eu gostaria, assim, que o senhor pudesse nos ajudar a compreender como essa grande massa de pessoas que vive nas ruas são enxergadas e como elas querem ser vistas. Por gentileza, o senhor pode dar um pouco do seu testemunho de como o senhor tem, assim, lidado com isso, vivido com isso no seu cotidiano? Então, até ainda voltando ao que nós estávamos falando, nós podemos esquecer uma frase bastante inquietante de Jesus, que diz: quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem Verdade. perder a sua vida por causa de mim, este vai encontrá-la ou vai ganhá-la. Nós temos que olhar para a população em situação de rua, que é uma população descartada. Essa população, como diz o Papa Francisco na exortação apostólica Evangelii Gaudium, é descartada porque faz parte da lógica do sistema que nós vivemos. Então, eu ouço muitas vezes, esses dias ouvi de várias autoridades, qual é a solução? O que a gente tem que fazer? Então, não tem uma solução mágica nem imediata, porque Inclusive, esse essa foi sistema... uma pergunta que acabaram de fazer aqui, padre. Qual é a solução para os moradores de rua? Então, não tem uma solução mágica, porque o neoliberalismo, pela sua lógica, esse sistema que nós vivemos, ele tem que descartar uma parte. Essa quantidade de gente que está morrendo, já são 2 milhões no mundo, o Brasil mais de 200 mil, como diz o presidente da República, alguns vão morrer mesmo. Padre Júlio? Parece que travou aqui, gente. Padre Júlio? Parece que caiu aqui a conexão com o Padre Júlio. Vamos tentar ver se nós conseguimos restabelecê-la. Vou tentar convidá-lo aqui. Deu algum problema na conexão. Vamos lá. Estou tentando convidá-lo novamente. Vamos lá. Ok. Vamos tentar conectar aqui com o padre. Já fiz o convite para voltar. Convidei ele aqui.
Opa, padre. Então, nós estamos dizendo, não existe uma solução mágica, existem coisas que podemos fazer. Então, por exemplo, eu tenho sugerido para vários políticos que perguntam. Uma é a renda mínima para todos. Isso é uma forma de conseguirmos proteção social. Então, a renda mínima. Depois, respostas que gerem autonomia. Todas as respostas que o Estado dá são institucionais e são respostas de tutela, que não respeitam a autonomia. Por que os moradores de rua têm que morar em dormitórios com 100 pessoas, 400, 500 pessoas, e eles não podem estar, então, em habitações mais simples, pequenas, onde eles cozinhem, onde eles tenham que limpar, onde eles tenham que lavar, eles têm que ir para centros de acolhida, que tem porteiro, que tem segurança, que tem cozinheiro, que tem faxineiro. Ninguém precisa disso. Isso é muito mais caro. A resposta institucional, ela desumaniza. Você gostaria de dormir num dormitório com 100 pessoas? Jamais. Com outros 100 homens que você não conhece? E que cada noite é diferente? O que nós vamos fazendo é desumanizando e embrutecendo a vida. E o embrutecimento da vida, e nós estamos vendo isso no Brasil, vai embrutecendo as pessoas, vai insensibilizando. Então, uma solução passa pela mudança de visão. A população de rua não é nem anjo, nem demônio, são pessoas. Perfeito. E como pessoas, eles têm todas as limitações que todos nós temos. Quando alguém fala para mim, mas os moradores de rua são muito agitados. Eu sempre digo, você já foi em reunião de condomínio? Para fazer sorteio de vaga na garagem? Tem muitas que eu conheço que acabam na delegacia. Você já foi em reunião de professores para ver atribuição de aula? Você já foi em reunião de padre para escolher paróquia? E aí o agitado é o morador de rua. É porque a vida dele é pública. Então, tudo aquilo que todos nós fazemos entre quatro paredes e que ninguém vê, a vida deles é visível o tempo todo. Uma questão que eu percebo, padre, é que a gente escolhe o que a gente quer ver da vida do morador de rua, né? A gente não escolhe ver a necessidade, a dificuldade que ele passa. A gente escolhe ver o possível ou pseudo risco que ele oferece, né? E nunca quer saber o que ele sente, o que ele pensa, o que acontece com ele. Eu tenho aprendido muito nessa convivência com os irmãos de rua, e agora na pandemia, quando todos estão de máscara, de ler os olhos deles. E de, lendo os olhos deles, alfabetizando nesse olhar, para perceber. Tem raiva, tem desconforto, tem alegria, tem tristeza, tem sonhos e pesadelos, como a vida de todos nós. Nesses dias está sendo difícil para mim dormir em paz pensando no sofrimento da Amazônia. Ontem e antes de ontem foi terrível. Esses noticiários e tudo que a gente tem visto de imagens vindo de Manaus deixam a cabeça da gente atordoada. Depois de ver quantas mulheres estão na rua com crianças, aumenta, isso é visível em todas as cidades brasileiras, a quantidade de mulheres e de crianças. Então, nós queremos uma solução que tem que ser como o Papa Francisco coloca, e eu aprendi muito isso. Você lembra que, você sabe que eu lembro na minha ordenação de padre, há 35 anos, tinha um cartaz enorme que as crianças da periferia levavam, dizendo: a sociedade justa virá se o menor participar. É aquilo que Dom Helder cantava para o Papa Paulo VI. Eu creio no mundo, o mundo será melhor quando o menor que padece acreditar no menor. Uau. Nós vivemos num mundo onde a solução vem do grande, do poderoso. E a solução, e o Papa Francisco tem insistido muito nisso, ela é mais vagarosa, mas tem que ser com a nossa participação e com a participação de todos. Uhum. Deus quer a nossa participação e nós temos que ter uma participação que todos façam parte. Eu falo sempre, repito,
um pensamento da Simone de Beauvoir, e aí as pessoas ficam escandalizadas, dizendo: o padre foi buscar uma filósofa ateia, existencialista. Mas ela diz uma coisa interessante que depois o Paulo Freire, de certa forma, retoma. Os opressores não teriam tanto poder se não tivessem tantos cúmplices entre os oprimidos. E o machismo, por exemplo, ele não é só dos homens, as mulheres também alimentam o machismo. O preconceito, ele não é só dos brancos contra os negros. Há muitos negros que têm cabeça branca e pensam como se fossem brancos. Há muitos pobres que pensam com a cabeça dos ricos. Nós estamos vendo o quadro político que o Brasil está vivendo. E aquilo que o Paulo Freire coloca, a cabeça do oprimido, muitas vezes, é a hospedaria do opressor. Por isso que a educação tem que ser libertadora. Você e o próprio Leonardo Boff diz uma frase que marcou muito a minha vida. Todo ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Perfeito. Então, quando você vê o morador de rua, você tem que ver, você está vendo a partir da calçada onde ele está ou a partir da cobertura onde você mora. Se você vê a partir do prédio, a partir do 8º andar, a partir da cobertura, você vê de um jeito. Se você vê a partir da calçada, a partir de baixo, você vê de outro. E assim a vida. Depende de onde você está vendo. E pegando um gancho nessa fala do senhor, é muito interessante que recentemente o senhor reproduziu nas suas redes sociais um vídeo de uma mobilização que aconteceu, se não me engano, na região da Cracolândia, onde muitas pessoas estavam buscando interditar determinadas ruas ou depredando alguns carros, e aquilo se tornou assim algo muito viral, porque estavam condenando abertamente aquele tipo de ação dos moradores da região da Cracolândia, mas não se atentaram e nem buscaram saber o que aconteceu antes disso, né? Que foi um verdadeiro massacre contra a população de rua, né? Se não estou enganado, o senhor pode dizer melhor. Sim, então, inclusive ontem e essa semana vieram alguns oficiais da Polícia Militar conversar comigo, vieram lá na igreja, nós repetimos a reunião com vários agentes, um grupo pequeno para não fazer aglomeração, mas a minha pergunta para eles foi: por que a nossa ação pastoral incomoda? No que nós incomodamos? Porque eles disseram outro dia: por que estão partilhando alimento com esses vagabundos? Eu falei: pois quer dizer, por que eles são considerados vagabundos? Nós estamos vivendo 14% de taxa de desemprego. Nós pensamos, eu acho que isso é fundamental, e você que leva à reflexão, o neoliberalismo ele não é só um sistema econômico, ele é uma maneira de pensar. Uma mentalidade. Ele é uma epistemologia. Então, nós pensamos a partir da meritocracia, nós pensamos a partir da competição, nós pensamos a partir do sucesso. O nosso pensamento, eu digo isso algumas vezes, e é interessante se nós fizermos essa pesquisa. Se você pegar os grandes jornais do domingo, pegar o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, o Globo, a Zero Hora, o Estado de Minas, pegar os grandes jornais do Brasil, algum do Nordeste, do Norte, juntar todos os jornais e juntar todas as grandes revistas semanais. Você não encontra em todas as palavras que estão nesses jornais uma vez a palavra compaixão. Verdade. Você vê que a palavra compaixão desaparece. Você não encontra nenhuma vez a palavra misericórdia. Você não encontra nenhuma vez a palavra gratuidade. Essas palavras desapareceram do nosso vocabulário, porque elas não fazem parte da nossa vida. Aqui eu estou ouvindo um pouco do panelaço que estava marcado para as 20h30, não sei se por aí também, se alguém está ouvindo. Está acontecendo. Em algum lugar. Tem gente batendo panela na janela e tem gente batendo panela virtual aqui também, que o pessoal tá... Inclusive, padre, fazendo um paralelo com isso, né? Interessante quando
nós ajudamos ou, de alguma forma, dedicamos parte dos nossos recursos ou da nossa vida, do nosso ser, para aqueles que são mais necessitados, existe uma correlação extremamente infeliz sobre o fato da acusação de ser comunista, né? É interessante que ninguém nunca acusou Jesus de ter sido comunista, mas hoje, se ele viesse, provavelmente ele seria crucificado de novo, né? Mas acusaram Jesus de ser blasfemo. Exato. Acusaram de Jesus de ser contra a religião, porque Jesus quebra com tudo aquilo que domina, com tudo Exato. aquilo que desumaniza, com tudo aquilo que destrói a vida. Jesus cobra muito das autoridades religiosas, e são justamente as autoridades religiosas, porque no tempo de Jesus não tinha ateísmo e não tinha comunismo, era uma teocracia, mas Jesus cobra daqueles que usam o nome de Deus. Eu tenho repetido muito uma coisa que quem participa ou conhece a liturgia católica, e eu insisto muito isso, porque virou um chavão dizer Deus acima de tudo. E nós na missa repetimos, não sei quantas vezes, Ele está no meio de nós. E é o nome de Jesus no Evangelho de Mateus, ele é o Emanuel. Eu estarei convosco todos os dias até o fim. O Evangelho de São Mateus começa dizendo que o nome de Jesus é Emanuel, porque ele é Deus conosco, ele está conosco, e ele termina dizendo: eu estarei com vocês todos os dias até o fim. Ele está conosco. Então, é um Deus que está conosco. Por isso, outro dia, numa gravação que fizeram, eu disse: ele está conosco e passa fome. Ele está conosco agora e não tem oxigênio. Ele está conosco e não tem vaga no hospital. Ele está conosco e dorme na calçada. Ele está conosco e está desprezado. Nós temos que romper, como nós estávamos dizendo, com essa epistemologia do individualismo, do exclusivismo, do merecimento, da meritocracia. Deus nos ama não porque nós merecemos, mas porque nós precisamos. Exato. E não somos nós que vamos ao seu encontro, é Ele que vem ao nosso encontro, é Ele que desce e vem até nós. Não somos nós que temos a pretensão de que subimos para encontrá-lo, mas Ele é que desce para caminhar conosco. E como nos diz o Evangelho, o Verbo se fez carne, nos diz João, e habitou entre nós. Veio morar entre nós. É o que nós celebramos no Natal. Ele veio armar o seu barraco no nosso meio. Ele veio morar no nosso condomínio. Ele veio, bateu na nossa porta. Eu até falo isso na comunidade e o pessoal fica me olhando admirado. Falei: imagine alguém bater na tua porta e dizer: a partir de hoje eu vim morar aqui. A gente leva um susto, né? Alguém chegar, bater na tua porta e falar: eu vim morar aqui agora. E Jesus bateu na nossa porta e veio: eu vim morar com vocês. E eu acho por isso que é tão incômodo. Exato. Essa palavra incômodo é uma palavra, inclusive, muito repetitiva para que as pessoas usam na definição da sua pessoa, né? Recentemente, o prefeito Bruno Covas falou que o senhor era um incômodo, com todas as letras. Mas ele também fez uma meia-culpa dizendo que o senhor era um incômodo necessário, né? Eu queria perguntar para o senhor, padre, se o senhor é feliz por ser um incômodo, porque a maioria das pessoas não querem incomodar, a maioria das pessoas não querem atrapalhar, mas me parece que o senhor tem atrapalhado muitos, né? Eu não é que eu queira atrapalhar, é que eu cobro deles. E uma coisa eu já falei para várias autoridades que, quando acaba gerando conflito, e o próprio prefeito, quando falou isso, disse: ele nunca pediu nada para ele. Exato. Eu nunca vou pedir favorecimento pessoal ou coisas do meu interesse. Que eu disse uma vez para um que saiu da prefeitura, eu disse: alguma vez lhe pedi alguma coisa, algum favorecimento? Ele falou: não, o senhor nunca pediu. Então, o incômodo é você estar ao lado daqueles que ninguém quer. Exato. Daqueles que são rejeitados, daqueles que são indesejáveis. Não é que eu seja feliz por isso, mas
Felicidade é alguma coisa... Eu gosto daquele poema que diz: felicidade, árvore de belos pomos. Nunca estamos onde há pomos e nunca pomos onde estamos. Fazendo um jogo de palavra de pomo como fruto, né? E como verbo. Mas eu acho que o sentido é de doar a vida. Dom Luciano me falou isso quando me ordenou padre. Ele disse: você celebra a missa todos os dias, e quando você diz, isto é meu corpo, tomai e comei, você está entregando a tua vida. Então, entregar a vida não é fácil. Não é fácil. Porque faz você sentir que você não é dono de si mesmo, que você tem que estar a serviço dos outros, que você tem que assumir um ministério de aliviar a dor, de consolar, de ouvir e de descobrir suas limitações. Porque nós também cansamos, nós também temos limitações, temos dificuldades. Eu estava te dizendo do livrinho que eu achei, que é do ano 2000, e eu achei, me comoveu agora. Eu me emocionei quando eu li que logo no começo do livro, o jornalista que fez, pôs uma frase da minha mãe. E tem uma coisa que ela comentou com ele, e ela diz assim: quando morre uma criança da Casa Vida, tento animá-lo. Falo que lá em cima não tem AIDS, não tem Emílio Ribas, não tem mais sofrimento. Ele fala que vai sentir muito a ausência da presença daquela criança. A ausência da presença. Não é engraçado? Aí tento falar mais, consolá-lo, vendo que está muito triste. Ele fica quieto, não diz mais nada. Tenho certeza de que morre um pedaço do meu filho cada vez que morre uma criança da Casa Vida. E o que diz minha mãe. Eu agora sinto também muita falta dela e das coisas que ela me falava, das coisas que ela me ensinava. Então, nós lutamos com fragilidades. Nós lutamos não porque somos fortes, mas nós somos frágeis também. Todos nós temos fragilidades, cansaços, desânimo, incertezas, mas eu busco muito ter força de saber de que a nossa luta ela é histórica. Ela não começou conosco e não vai acabar conosco. Então, eu gosto de pensar que eu faço parte de uma luta que está na história. Eu gosto de lembrar de Bartolomeu de las Casas, em Chiapas. Eu gosto de lembrar do Antônio Conselheiro, do Zumbi. Eu gosto de lembrar da irmã Dorothy, do Santo Dias da Silva, do padre Ezequiel Ramin, do padre Josimo Tavares. Eu gosto de lembrar de que nós fazemos parte da história de Dom Pedro Cassaldáliga, de Dom Paulo Evaristo Arnes, de Dom Aloysio Leuscheider, de Dom Ivo, de Dom Adriano Hipólito, de Dom Paulo Evaristo. Nós fazemos parte da história de muitas pessoas. A nossa memória é cheia de nomes, cheia de lembranças, cheias de memórias. Muitas vezes nós queremos saber muito e não guardamos. Eu acho que uma memória que permanece muito em nós é a memória afetiva. Você já viu que tem pessoas idosas que ficam com Alzheimer ou que estão em processo demencial e quem cuida delas, elas chamam pelo nome da mãe. E às vezes é a filha que está cuidando e ela chama como se fosse a mãe. Então, é uma memória que não se perde, né? Então, nós temos muitas inspirações. Hoje, uma grande inspiração para mim é Santa Dulce dos Pobres. Nós não podemos esquecer. E esses dias eu estava conversando com uma jornalista da TV Cultura e ela me falou, eu entrevistei a irmã Dulce várias vezes. E ela disse que quando a irmã Dulce ficava doente, todo mundo ia lá para o hospital com os links e ficava no hospital. E que várias vezes estavam todos os jornalistas sentados
e de repente descia as escadas a própria irmã Dulce e dizia: o que vocês estão fazendo aqui? Vocês não têm nada para fazer. O que estão esperando aqui? E aí ela estava me contando uma coisa que me interessa muito, as dificuldades que a irmã Dulce passou. Porque nós pensamos, a irmã Dulce deve ter vivido um céu. Ela foi muito incompreendida, ela foi posta fora da sua congregação, ficou Exato. 10 anos sozinha, fora da sua congregação. Eu gosto muito daquele livro da Santa Teresa de Calcutá, que se chama Ser Minha Luz, que ela diz: eu quero proteger muito aqueles que vivem na escuridão, que ela viveu momentos de grande escuridão interior. Então, eu acho que nós temos que buscar força sabendo, somos frágeis, somos pequenos. A maior parte do tempo nós vamos perder, vão nos considerar loucos, vão nos considerar gente maluca que está fazendo coisas que não levam a nada, que não tem sentido nenhum. Porque Vão querer nos arrastar para espectros políticos, nos classificando de tudo que é nome. Pois é. E sabe, quando o senhor fala da forma que falou, confesso que eu até fiquei emocionado, a gente percebe que igreja é um organismo vivo e é muito maior do que um pedaço de cimento ou uma placa pendurada na frente de uma casa. Igreja é um conjunto de pessoas que transpassam determinadas denominações institucionais e se encontram na carne e no coração uns dos outros. Eu penso que o que nós estamos fazendo aqui, com mais de 500 pessoas ouvindo as suas palavras, Padre, é uma igreja também, a partir do momento em que nós nos unimos em pensamento, em desejo de fazer a diferença e materializamos isso fazendo na vida dos outros, daqueles que são menores, que necessitam de apoio e de ajuda. Eu sou um pastor evangélico, o senhor um padre católico, e todos nós temos a oportunidade de juntos sermos igreja quando nós repercutimos a missão de Cristo, que foi vir nessa terra, de acordo com Lucas, Mateus, João e todos os evangelhos deixados a nós, que é libertar os pobres, curar os cativos, dar vista aos cegos e proclamar o ano aceitável do Senhor. E eu acho isso lindo, sabe? Nós somos um amontoado de eus que se tornam nós. E como o Emicida diz, juntos nós somos nós que ninguém desata, né? É muito belo. E não termos medo dos conflitos. Isso que eu perguntava para essa jornalista. Quantos conflitos vivia a Santa Dulce, a irmã Dulce? Ela falou: a irmã Dulce de vez em quando ficava brava e dava umas broncas em todo mundo lá e fazia a coisa caminhar. Porque nós muitas vezes idealizamos demais. Eu acho que é aí que está uma questão. Não idealize ninguém. Nem no casamento, nem na vida comunitária, nem na vida da sociedade. As pessoas não são ideias, elas são reais. Verdade. Elas são reais. Todos nós vivemos contradições, todos nós vivemos conflitos. Nenhum de nós é um texto acabado e perfeito. Muitas pessoas perguntam, como devem perguntar para você, e perguntam para mim: quando é que você resolveu ser pastor? Quando é que você resolveu ser padre? Qual foi o seu chamado, a sua iluminação, né? Nós estamos resolvendo isso todo dia. Assim como o casal tem que todos os dias renovar a adesão de um viver com o outro e partilhar a vida. Então, eu estou aprendendo agora o que é ser padre numa pandemia. O que é ouvir as pessoas, acolher, ir visitar os idosos sem entrar na casa deles, cultivar a memória de tantas coisas. Eu até disse há pouco tempo, quando alguém me perguntou: você não vai escrever um pouco aí das suas memórias? Falei: se eu for escrever, vai se chamar Antes que eu esqueça. Porque a gente vai esquecendo também, e eu tenho um medo enorme de ficar com Alzheimer. E muita gente fala para mim na igreja, acho que deve falar para você também como pastor, diz: pastor, padre, eu não perdoo porque eu não esqueço.
eu sempre falo para as pessoas, você não esquece, graças a Deus, porque você não está com amnésia nem com Alzheimer. Por isso que você não esquece. E o Papa Francisco, agora, na encíclica que ele escreveu, Fratelli Tutti, ele diz uma coisa que me contemplou muito, porque é uma coisa que eu repeti já várias vezes. Perdoar não é esquecer, é lembrar e não fazer igual. Uhum. Então, como é que o povo judeu vai perdoar o Holocausto? Não oprimindo os palestinos. Como é que as mulheres vão perdoar o machismo, a discriminação e o preconceito? Não é esquecendo. Elas têm que lembrar disso e ajudar os homens. E o Papa Francisco fala uma coisa muito bonita que remonta a Santo Tomás de Aquino, que perdoar o tirano é tirar da mão dele a tirania. Uau! Então, isso é uma coisa incrível na história. Perdoar o tirano, perdoar o genocida, é tirar da mão dele a possibilidade do genocídio. E encerrar um ciclo de ódio também, né, padre? Exatamente. E é não repetir. Eu não vou matar aqueles que querem me matar. Mas eu tenho que tirar deles a possibilidade de matar os que são fracos. E o Papa Francisco é ousado quando ele diz, você tem que tirar da mão do tirano a tirania para que ele seja teu irmão. Para que ele descubra que ele é irmão, que quem tem poder, e Jesus repete isso muitas vezes, o poder é serviço, não é dominação. Então, dominar, usar de força religiosa, política, econômica, tudo isso tem um nome, covardia. Exato. Covardia. Se você tem acesso à chave da porta onde está guardado o pão, não é para guardar a chave, mas é para abrir a porta, para que o pão seja partilhado para todos. Amém. Essa é a dimensão. Ter a chave não é ter a chave para trancar, é ter a chave para abrir o coração, para abrir a mente, para abrir o armazém. Eu lembro sempre, numa periferia aqui de São Paulo, um garotinho falou assim, eu sei porque não tem passarinho pobre. Aí todos ficaram olhando para ele, por que não tem passarinho pobre? Ele falou, porque nenhum passarinho é dono do armazém. Porque o dia que tiver um passarinho dono do armazém, vai ter passarinho pobre. Então, e Jesus nos diz, olhai os pássaros do campo. A liberdade da vida, e a liberdade da vida onde você não usa de poder para dominar, mas se você tem a chave da porta, abra a porta para que todos passem. Acho Jesus que mesmo, liberdade é independência, né, padre? E Jesus, quando briga com os poderosos, fala isso. Eles têm a chave, eles mesmos não abrem e não deixam ninguém entrar. Uhum. Exato. Uma das coisas assim que me encanta na Bíblia e que eu percebo que é uma diretriz e que o Senhor segue de um modo muito notável é que os profetas, tanto do Antigo Testamento quanto aqueles que tiveram protagonismo no Novo Testamento, personagens bíblicos, a maior parte esmagadora, para não dizer todos, tinham um problema não com as prostitutas, não com os mendicantes, mas com os governadores, com os religiosos líderes da época, com os mestres e doutores da lei. Um teólogo muito famoso dizia que quando Jesus ele falava, a prostituta e o publicano queriam abraçá-lo, enquanto o mestre da lei e o governador queriam matar ele. Ou seja, o que acontece com esse evangelho que nós muitas vezes pregamos hoje, em que o político e o rico querem nos abraçar, e o pobre, o travesti, o membro de uma comunidade LGBTQ+, ele nem sequer ouve o que nós estamos falando. Nós temos algum problema. Algo não está batendo com o verdadeiro evangelho, não é verdade? Exatamente. Eu gosto muito, quando você diz isso, do Jeremias, quando ele põe aquela canga no pescoço e vai lá na frente do palácio do rei, e o Amazias, que era o sacerdote do rei, briga com Jeremias.
quebra a canga e manda o Jeremias embora, dá uns petelecos no Jeremias e manda o Jeremias rapa fora. E aquela canga que o Jeremias tinha posto no pescoço era de madeira, e o Amazias quebrou. Aí o que o Jeremias fez? Foi lá e fez outra de ferro, pôs no pescoço e voltou lá. Por isso que deram um Exato. fim no Jeremias. O Jeremias é um dos profetas que sumiu, ninguém sabe, ninguém viu, Ninguém ninguém sabe o sabe. que aconteceu com o Jeremias. Dizem que jogaram ele dentro de um poço sem água, mas ninguém sabe o que aconteceu com Jeremias. Tanto que quando Jesus pergunta o que dizem que eu sou, alguns dizem é o Jeremias que voltou, porque o Jeremias sumiu, assim como o Elias, que sumiu lá no carro de fogo. Então, o Jeremias me toca demais, o profeta Jeremias, A mim pela também. coragem, pelo seu lamento, pelo seu sofrimento. Jeremias, nesse momento, está chorando pelo povo brasileiro, está chorando pelo povo de Manaus, está chorando e gemendo com a canga no pescoço diante do palácio do rei, pedindo que olhe para o povo, que olhe para os pobres. O Jeremias que reclamou tanto, dizendo, por que eu? Por que você foi me escolher justo eu? E o Jeremias que vai dizer, antes que te formasse no seio de tua mãe, eu te escolhi. Vai, arranca e planta, enfrenta, resiste, anuncia, fala, cobra. Padre, é, eu só consigo te ouvir. O meu objetivo aqui é falar pouco e escutar muito, porque cada palavra, cada frase são pérolas que a gente consegue absorver e nos fortalecer na fé. Eu já estou liberando o senhor, mas antes disso, tem mais duas coisinhas que eu gostaria de tratar contigo e de abrir para essa comunidade tão especial que tá acompanhando e dialogando conosco. Nós somos quase 600 pessoas online simultaneamente. Isso é mais do que muitas igrejas reúnem os seus fiéis nos finais de semana para ver a força que uma rede social possui. E eu quero dizer para você que está nos assistindo que um cristianismo verdadeiro é esse. É um cristianismo que, sim, ele se importa com o transcendente, como o Padre Júlio exemplificou, sobre o consolo, sobre mostrar que no céu seria diferente, mas também é um cristianismo imanente, que faz com que a gente consiga trazer um pouco do céu para a terra através das nossas ações, através das nossas relações. E o reino de Deus é a inauguração do governo dele na nossa vida e da nossa vida a serviço do outro. Eu queria perguntar, padre, de uma maneira assim muito sincera, e gostaria que o senhor fosse assim muito claro com toda essa turma que está assistindo a gente, sobre algo que nós temos sofrido muito também, sobretudo essa nossa nova geração, que está entrando na casa dos 20 anos, alguns com seus 30 anos, e eu me incluo dentro desse grupo. O senhor foi ordenado há 35 anos, certo? Eu fui ordenado no ano passado. Então, nós temos um cruzamento de gerações aqui. Mas eu percebo que nós, que somos jovens em termos etários, embora o senhor seja extremamente jovem também, muito mais jovial do que muita gente da minha idade, mas nós temos uma dificuldade, padre. A gente quer fazer muita coisa, mas a gente não faz muito. A gente tem dificuldade de colocar em prática todo esse sentimento que está dentro de nós, toda essa vontade de servir o próximo, e muitas vezes a gente corre o risco de ficar nessa zona cinzenta, de querer, mas não fazer, de falar, mas não praticar. E eu queria muito que o senhor nos aconselhasse e compartilhasse conosco o que poderia ser feito para sair desse limbo, para sair dessa fase de querer e não fazer. Como foi para o senhor isso? O que o senhor diria e o que o senhor faria se estivesse no nosso lugar nos dias de hoje? É difícil dizer o que eu faria no lugar de vocês, mas eu penso que nós temos que ter credibilidade, nós temos que ser críveis. E eu aprendo muito na convivência com os moradores de rua, eles me cobram muito se o que eu falo eu vivo. Se eu falo que os defendo e se eu os defendo mesmo. Como hoje eles foram lá me chamar na hora que a GCM estava batendo no Bahia.
se eu ficasse sentado lá e não fosse, eu perco a credibilidade. Então, eu acredito que nós vamos ter generosidade, entrega de vida, radicalidade. Não ter medo do conflito, não ter medo do conflito e de enfrentamento e de resistir. Eu aprendi muito isso no estudo da pedagogia, da psicologia, de sermos congruentes, de vivermos, e isso na ordenação dos padres, o bispo diz no dia da ordenação: vive o que você celebra. Se você celebra a partilha, viva a partilha. Se você celebra a entrega, viva a entrega. Então, nós não temos que ter medo de ser generosos. Então, uma dica muito simples: esteja sempre do lado do fraco. Aquilo que Dom Pedro Casaldáliga dizia: em caso de dúvida, fique sempre do lado do pobre. Nunca fique do lado do poderoso. Converse com os poderosos. Eu converso com... dia 31, o governador veio me visitar. Eu não tenho problema, eu converso com ele, mas não mudo de lado. Eu converso a partir dos fracos, a partir dos pequenos, a partir dos pobres. Então, eu acho que essa é uma sugestão muito boa. Não tenha medo de estar do lado dos mais pobres. Entre uma autoridade religiosa e uma mulher trans, eu vou defender a mulher trans. Amém. Entre um homofóbico e uma travesti, eu vou defender a travesti. Entre um empresário e um morador de rua, eu vou defender o morador de rua. Padre, foi uma das conversas mais lindas que eu tive a oportunidade de participar. Eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração por toda a sua disponibilidade, por toda a sua abertura, por toda a sua radicalidade em viver o Evangelho. Eu quero dizer para você que está assistindo a gente que eu estou profundamente emocionado por ter feito parte disso e por você estar aqui conosco. Nós somos quase 650 pessoas juntos com um propósito em comum: sermos pequenos cristos enquanto nós estamos aqui nessa terra. Nós precisamos lutar por uma religiosidade destituída de parede, cimento e concreto e mais encarnada, mais voltada para aqueles que realmente precisam sentir o abraço de Cristo numa manhã de domingo fria. E eu quero dizer para você que você pode ser muito mais do que um perfil no Instagram. Você pode ser muito mais do que um comentário que você faz em uma foto, numa notícia que você compartilha. Cada uma dessas coisas, elas somam de alguma forma para formar você quem você é. Mas quem de fato você é aquilo que Deus vê quando Ele olha para você e aquilo que você faz quando você faz em nome de Deus. Então, Padre, muito obrigado. Todo o meu carinho, o meu apreço, a minha gratidão. Para você que nos assistiu até o final, essa live fica salva no perfil @gentilalan, no meu perfil. Vai ser disponibilizada também para o Padre Júlio, caso ele queira disponibilizar nas redes dele. E eu quero agradecê-lo, desejar que o senhor tenha um ano de muita força, de muita perseverança. Conte com as minhas preces, com o meu ombro amigo e com essa caminhada tão linda aí que o senhor está fazendo, sem dúvida alguma. Jesus é exaltado. Obrigado, Padre Júlio Lancelotti. Obrigado, uma boa noite, uma saudação especial e cheia de amor ao povo de Manaus. E junto com eles e com todos os que sofrem, vamos enfrentar todas as dificuldades. Deus abençoe. Deus abençoe. Um grande abraço e uma ótima noite para o senhor, Padre. Obrigado. Pessoal, que live mais linda, que conversa especial. Eu quero agradecer vocês por vocês terem participado, por vocês terem contribuído, por vocês terem compartilhado. E quero dizer para vocês que todas as sextas-feiras eu dialogo com uma pessoa de uma realidade diferente, com experiências de vida diferente. E quero convidar você que está aqui agora a fazer parte dessa construção de conhecimento, dessa caminhada ao lado de quem muitas vezes pensa diferente, mas que tem um propósito em comum,
que é, de alguma forma, poder fazer a diferença na vida do outro e discutir assuntos importantes na nossa sociedade. Esse convite fica estendido para você na semana que vem. Nós estaremos com uma pessoa muito especial, que é o pastor da Igreja Nova Semente em São Paulo, que se chama Edson Nunes. Ele vai estar conversando conosco sobre um assunto muito especial, que é uma ponte com esse diálogo que nós tivemos com o Padre Júlio, que é o tema do jubileu. Então eu convido você a fazer parte, essa live fica salva, não esqueça de seguir o perfil, compartilhar com as pessoas que você ama e, claro, viver a radicalidade do amor de Jesus. Um grande abraço, uma ótima noite e estamos com os nossos corações e as nossas orações. Se possível, ajude todos aqueles que necessitam na Amazonas para que eles tenham uma oportunidade de respirar em meio ao caos que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Grande abraço, que Deus abençoe cada um de vocês.